Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje temos o nosso podcast junto com a Delirium. Olá pessoas, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horários vocês estão assistindo, mas vamos falar sobre ocultismo. Exatamente. E essa semana, durante a Imperium, na verdade eu acredito que essa semana e um pouco da semana passada, falamos bastante sobre sonhos. Estamos pegando um pouco do hype da série do Sandman, né, que foi lançada e que para muita gente é uma coisa nova, sendo que, se não me engano, a graphic novel, ou HQ, sei lá, é de, 1980, vai saber. E muita gente tá, impressionada como os sonhos são realmente importantes na vida das pessoas. E por conta disso eu fiz algumas postagens falando somente sobre sonhos. E não levando para nenhum lado ocultista ou mágico ou nada do tipo. Porém, todo mundo estava clamando para que a gente falasse um pouco sobre os sonhos dentro da área da magia em si. Então a gente tem o sonho lúcido, a gente tem as divinações baseadas em sonhos e a gente tem influência de sonhos e coisas do tipo. Então a Tamara postou pra gente na Petassum Corvus algumas matérias falando sobre sonhos lúcidos. Então vamos falar um pouquinho de sonho lúcido nesse podcast, porque eu sei que o que vocês querem ouvir é sobre magia. Então vamos lá, Delirium, fala um pouquinho sobre sonho lúcido. Bem, sonhos lúcidos são um fenômeno que ocorre quando você está dormindo, você está num sonho e você recobra a sua consciência ali. Você percebe, ok, eu estou sonhando. E o que você faz a partir dali normalmente varia. A maioria das pessoas logo no início entra num pânico e acaba se assustando tanto que acorda. Mas a maioria das pessoas descobre depois de um tempo que dá para controlar. Ela pode pegar e fazer o que ela quiser a partir dali. Então vão ter pessoas voando com superpoderes ou simplesmente moldando a realidade ao redor. E é um ótimo exercício. É como eu costumo dizer, utilizar os sonhos lúcidos como exercício. Uma coisa que é interessante é que as pessoas acreditam que o sonho lúcido é algo relacionado à magia. Mas eu sinto informar a todos vocês que têm os seus sonhos lúcidos onde vocês são Ben 10 e se transformam em mais de 10 criaturas diferentes, que na verdade o sonho lúcido ele nada mais é do que você controlando um momento onde você deveria estar sob controle do seu subconsciente. Você ativa o seu consciente durante aquele período. Ninguém dorme e sonha para, na verdade, continuar, ciente do que está acontecendo. O ser humano ele tem a necessidade de descansar o cérebro dele. É mais ou menos isso que acontece quando você vai dormir. Até por isso que todo ser humano tem que dormir, senão ele pira, sacou? E quando você está sonhando, não é o teu consciente que está tomando conta e controlando aquele momento no seu cérebro. É o seu subconsciente. Por isso que os sonhos são tão zoados. Eles não precisam respeitar as leis que o seu consciente tem. Então é por isso que algumas pessoas conseguem voar. Algumas pessoas conseguem se transformar em animais. Algumas pessoas conseguem se transformar em seres místicos e mágicos e coisas do tipo. Mas não tem nada de mágico nisso. Você não se transformou num mago draconiano porque você sonhou que era um dragão e estava trepando com uma dragoa hentai da vida enquanto você estava tendo um sonho. Não. Isso é só uma coisa da sua cabeça, é o seu subconsciente misturando coisas que você viu no seu dia a dia com a necessidade de desligar o teu cérebro para que você possa realmente ter alguns minutos de paz. Porque todo mundo sabe que, principalmente hoje em dia, a gente tem a cabeça muito cheia de coisas, certo? E esse subconsciente, ele fala assim, não, vai lá, descansa, garoto, e eu vou te mostrar umas coisas legais, saca? E aí é onde entra o seu sonho.
E o sonho lúcido é mais ou menos quando você controla isso. Fala um pouquinho, Delirium, de como é que dá pra pessoa incitar essa consciência quando na verdade era pra estar inconsciente, que é o sonho lúcido. Seria necessário se atentar a absurdos. Como, por exemplo, aquele sonho fatídico onde você tá nu no meio de uma multidão. Quando isso é parcimonioso? Nunca. Mas um exercício comum que tem sido utilizado para percepção do sonho lúcido são os reality checks, que é quando você checa a realidade. Você olha para um relógio, você conta os seus dedos, você repete para si mesmo que você está ali, que o momento é presente, você se faz presente no seu corpo. Quando aquilo deixa de fazer sentido e você faz o reality check, então seria basicamente um pequeno ritual diário, não exatamente no nível ritual da coisa, mas uma prática diária de você se aterrar, se conectar com o momento. Quando você percebe que aquilo não faz o menor sentido, você identificar que aquilo é produto da tua mente. E aí, o que você faz depois disso? Essa é a parte interessante da história. Cara, o que eu acredito mesmo é que todo mundo tá ouvindo esse podcast e pensando, cara, eu quero ter um sonho lúcido. Eu quero ter a minha melhor televisão 3D de todas. Isso me lembra até aquela série Big Bang Theory. Quando o Sheldon vai jogar aqueles jogos de texto, aí ele fala, eu estou usando a melhor placa gráfica do mundo, a minha mente. Então, tipo, eu acho que o melhor óculos de realidade virtual que o cara pode ter é sonhar com o que ele quer sonhar. E se der, ele conseguir ter controle sobre aquilo, sacou? Então, tipo, ele não vai sonhar um belo dia que ele é um guerreiro. Ele vai escolher sonhar que ele é um guerreiro. Certo? E isso é interessante porque existem práticas para que você possa fazer isso. Porém, para que você possa fazer isso e você tenha noção de que você conseguiu isso, você tem que abrir um pouco, saca, a tua mente e abrir mão da tua realidade. Por quê? Se uma pessoa ela sonha e ela acredita piamente que aquilo é real, ela vai pirar. Você ter total certeza de que um sonho é verdade não te diferencia muito de uma pessoa que tá meio que tendo uma crise de realidade, sabe? Porém, você saber que você tá sonhando e que você pode controlar o que você vai sonhar. E um belo momento no sonho tu falar, já deu, não quero mais ver meteoros caindo e não quero mais ir voar e bater neles para salvar a Terra. E simplesmente acordar e falar, bom, partiu o trabalho? Isso é uma coisa muito interessante que muita gente tenta fazer. E, inclusive, existem, né, exercícios para isso, que foi mais ou menos o que eu postei, se não me engano, na última matéria sobre sonhos lúcidos, onde você incitava o sonho, certo? Incitar o sonho é o quê? É você, tipo, forçar a sua mente a pensar muito em uma determinada coisa para que você acabe levando aquilo de forma inconsciente, sacou? Para quando você estiver dormindo. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas utilizam isso inclusive para estudar, certo? Algumas outras pessoas levam simplesmente para relaxar e algumas pessoas levam para fazer práticas mágicas que elas vão querer fazer quando estiverem acordadas. Delírio, tu já ouviu falar disso? Ah, sim. Tem várias pessoas. A história do castelo mental, do templo mental, ela se subdividiu até chegar no mainstream da coisa. Que era o caso de você fazer um mural e colocar lá os seus objetivos e as fotos do seu objetivo. E você fazendo aquelas coisas no mural. E você construir dentro da tua mente. Aí a gente vai avançando, né? Construir dentro da tua mente. Um castelo onde determinadas coisas representam elementos do que você busca para a tua vida, do que você quer construir, que você quer que estejam com você. E também há práticas mágicas. Existe sim aquela coisa do templo mental,
Então, no momento do sonho lúcido, é o momento que você começa a testar as coisas e a botar isso em prática. Ok, agora o que eu posso fazer daqui? Se isso é a minha mente, e se esses pensamentos aleatórios estão aqui, porque eu não estou botando ordem na coisa, se eu botar ordem, vai acontecer o quê? Então, muita gente busca o sonho lúcido exatamente para poder chegar e praticar. Chega a ser bem comum. E é uma coisa interessante porque o castelo mental, deixando bem claro, o castelo mental não é patchworking, saca? Mas é a base do patchworking, entenderam? A gente sacaneia muito, principalmente a Goethe, patchworking aqui, porque eles fizeram uma mistureba de magia com algo que na verdade não é magia, saca? Apesar de nego falar, isso daí é magia mental. Cara, não existe magia mental. Magia é mágica, certo? Qualquer exercício mental que você se dá o trabalho de fazer, ele não é magia. Ele é totalmente relacionado ao seu consciente, ao seu subconsciente, ao seu cérebro e ao seu corpo físico. Você tem que preparar o teu corpo, você tem que preparar a sua mente. Então é onde entram exercícios de meditação, é onde entram exercícios de respiração, é onde entra uma boa alimentação equilibrada para que o seu corpo não reclame e etc. Então quando a gente fala de projeção mental, que seria mais ou menos isso que a gente está falando aqui, uma projeção mental é uma espécie de sonho lúcido, certo? Por quê? Na projeção mental, você não sai de dentro do seu corpo e vai para um lugar longe e distante e vai ver a tua vizinha tomando banho pelada. Não, cara. Você vai continuar dentro da sua cabeça e você não vai conseguir encontrar nada que não esteja dentro da sua cabeça, certo? Ou seja, aquela tua vizinha pelada, você até pode ver ela numa projeção mental, mas um belo dia, talvez, quem sabe, tu encontre com ela e tu vai ver que ela tinha uma tatuagem. E aí você fala, putz, na minha projeção mental ela não tinha aquela tatuagem. Por quê? O que você viu foi uma criação da sua mente. E isso pode ser também trabalhado numa auto-hipnose, certo? O que você está fazendo ali é uma auto-hipnose. Você está fazendo com que a sua mente se desligue da sua realidade padrão e entre numa outra realidade a qual você criou, uma espécie de microcosmo, vamos botar assim, só que mental, não astral, certo? Então você não vai criar nada de novo. Tudo que tu está criando é baseado em tudo que você aprendeu e muitas coisas podem te surpreender porque elas ficaram guardadas no seu subconsciente. 90% das coisas que você vê no seu dia a dia, você ignora. Porém, o teu subconsciente guarda aquilo para você. Você não lida com aquilo tudo porque são muitas informações para que você possa ter uma vida normal e não fique maluco, certo? Então, quando você tem essas projeções, saca, mentais, e você tem esses sonhos lúcidos, muitas coisas incríveis você acaba encontrando, mas na verdade são coisas que já estavam na sua cabeça. E você tem que lidar com isso e descobrir e perceber, na verdade, que isso não é magia, mas que é uma prática que é muito útil quando você está trabalhando com magia, porque você está aprendendo a se observar. Muita coisa que você observou, você está conhecendo daquele momento. O que tu acha disso, Delírio? É aquela coisa, é necessário se conhecer, conhecer como seu corpo responde a determinados estímulos e reconhecer o ambiente, a energia. Você pode estar recebendo sinais dentro dos seus sonhos. Tem muita gente que recebe mensagens de Exu, Pombagira, sobre coisas que vão acontecer no futuro, simplesmente tem a oniromancia, né? Que é o divinar a respeito dos sonhos. Então, é muito comum, mas você precisa identificar quais são os sinais. Por que aquilo parece real? Por que não parece? E outra coisa muito interessante de se observar, assim, deixar bem explicado assim, sobre essa questão é sobre o templo mental. Muita gente fala sobre fazer rituais no mental e trazer para o físico. A questão não é tão simples quanto todo mundo pensa. A gente utiliza
a capacidade dentro do sonho lúcido exatamente para você poder aprender como limpar a tua mente, como se organizar, como você poderia criar cada detalhe do teu templo, estar presente em si mesmo no ambiente que você controla. É mais sobre não deixar adentrar do que viajar na maionese e meter o louco. É sobre você executar cada movimento sentindo as contrações musculares. Você precisa ser capaz de realizar aquilo no físico para poder realizar aquilo no mental. Então, não é tão simples. Não, você não vai transmutar mentalmente uma coisa animal em algo vegetal porque você é vegano. Isso não existe. Pois é, cara. Aquele lance, né? Tipo, projeção mental é treino. A prática é no mundo real ou no plano astral, saca? Você não vai fazer um grande feito no teu plano mental e acreditar que ele vai funcionar no mundo físico porque, pô, nossa, eu já fiz tantas vezes lá. Parceirão, isso não vai rolar. Entendeu? Então isso é uma coisa que as pessoas têm que levar muito em consideração. Apesar da projeção mental e do sonho lúcido ser algo que a maioria dos ocultistas gostam muito, não é magia. E se você é um cara que é muito bom em projeção mental e você é muito bom em sonhos lúcidos, ensina isso. Parabéns. Mas eu sinto informar, isso não é magia. Porque mas eu acho... nós formos... Eu acho isso tudo tão eficiente, porque na verdade quando eu tava prestando concurso, a gente falava muito em ter a nossa tela mental e coisas que nos levavam a mnemônicos. Funciona? Funciona. É magia? Não é. Exatamente, até porque na verdade o que é a magia? A magia é o poder que qualquer ser humano tem de alterar a realidade ao seu redor. Quando você faz alguma coisa no seu plano mental, no seu sonho lúcido, ou no seu castelo mental, etc., na verdade o que você está fazendo é modificando algo dentro de você, não fora de você. Então se você não está modificando a realidade ao seu redor, desculpa, parça, mas não é magia. É um exercício muito bom, é algo muito útil. Sim, é. Mas não é magia, certo? Então, galera, a gente postou algumas práticas que vocês podem fazer para começar a condicionar o seu subconsciente a se tornar semiconsciente enquanto vocês estiverem dormindo. Relaxem que não é nada demais, não é nada de bizarro e não tem que usar nenhuma droga, apesar de ter muita gente que usa, mas eu não aconselho e não gosto. Considerações finais, Delirium? Gente, muito obrigada. Eu sempre adoro um hype, mas esse foi necessário. Minha nossa, eu amo essa HQ. E a série tá muito ótima. Inclusive, nós temos os sonhos dos gatos. Que é tipo, eu amo gatos e é isso. E pra quem não sabe, depois que a série terminou, eles lançaram um episódio extra exatamente sobre os gatos. Certo? É um episódio que não é gravado em filme, é em animação. E é onde o Morfeu se mostra como um gato, certo? Para os outros gatos que também têm sonhos. Então, quem não viu, aproveita e vê lá. E se curtir, dá um like aqui. E lembrando sempre que nós temos o nosso portal imperiumfortuna.com, atosnegros.com.br. Se você gostou desse áudio até aqui, por favor, dá um like, porque nós também estamos no YouTube, certo? Gostou do nosso canal? Se inscreve. E nós também estamos no Spotify. E se você gostou muito do nosso material, entrou na Imperium, entrou no nosso grupo do WhatsApp, tá lá papeando com a gente, enchendo a cara, porque, mano, o grupo pra beber, e tá se amarrando, a gente também tem um Apoia-se. Entra no nosso Apoia-se, cara. Você pode apoiar o nosso canal com, no mínimo, R$2, cara. R$2. O que é R$2? Não dá nem pra comprar uma bala hoje em dia com R$2. Mas vai ajudar muito o nosso canal, porque cada incentivo que vocês dão é mais vontade que nós temos de começar a continuar falando um monte de coisa aqui pra vocês. Então, e a eu gente, agradeço. A ideia é investir no aplicativo
pro Android. Logo daqui a pouco vocês vão estar abrindo o celular de vocês e clicando lá Android Imperium Fortuna. Então, ajuda a gente a fazer acontecer. Exatamente, galera. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Eu sei que vocês vão acabar maratonando todos os nossos podcasts, então relaxa que a gente vai continuar gravando. Vamos tentar aumentar a nossa frequência de podcasts e agora podcasts não solo, né? Porque vocês não estavam mais aguentando só me ouvir falar. Então agora sou eu, a Delirium, e em breve os outros grandes mestres das outras casas, da Petassum Corvus e da Ars Arcanum, aqui gravando os nossos podcasts. Então, valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Fortuna. Bye, bye.